Turma, na atividade 1 nos diz o seguinte: para revestir uma parede retangular com ladrilhos quadrados, cada um com 400 centímetros quadrados de área, foram necessários 300 ladrilhos. E depois nos pede para determinar a área dessa parede em metros quadrados. O primeiro passo é converter de centímetros quadrados para metros quadrados, até porque a nossa resposta foi pedida em metros quadrados. Quando nós vamos converter uma unidade de medida, uma medida de área, para uma unidade que está à sua esquerda, nós vamos dividir por 100. Porque quando você mexe com comprimento, você divide por 10 por estar trabalhando com uma dimensão apenas, uma medida. Nesse caso da área, nós temos o comprimento e a largura, nós temos os dois lados. Por isso, você vai dividir por 100. Para ficar um pouco melhor entendido, imagine esse quadrado de 1 decímetro por 1 decímetro. Se eu quero descobrir a área, eu multiplico os dois lados, o comprimento vezes a largura, 1 vezes 1, 1 decímetro quadrado. O fato de nós falarmos um número elevado ao quadrado está associado à área de uma figura quadrada, porque você multiplica lado vezes lado, e esse 2 tem referência sim, 1, no caso elevado à segunda potência. Já se você fizesse uma conversão de 1 decímetro para metros, você teria 0,1 metros, porque você dividiu 1 por 10. Da mesma maneira, no comprimento, você teria dividido 1 por 10. Se você dividir um valor por 10 e dividir outro valor por 10 também, já resultou em 2 vezes. E quando você divide o mesmo número 2 vezes por 10, é o mesmo que você dividir por 100, porque está considerando o valor da área. E teríamos 0,01 metros quadrados. Por isso, aqui no alto, 400 dividido por 100 é 4. Simboliza que 400 centímetros quadrados equivalem a 4 decímetros quadrados. Se eu vou passar de decímetros para metros, preciso fazer o mesmo processo, dividir por 100. E aí lembrando que, embora não esteja aqui aparente, existe uma vírgula após o 4, 4,000 e por aí vai. Quando nós dividimos por 100, é o mesmo que essa vírgula deslocar duas casas para a esquerda. Repara, aqui estava o 4, tinha uma vírgula aqui, ela deslocou duas casas e resultou em 0,04 metros quadrados. Mesma coisa que eu tivesse dividido tudo por 10.000. Porém, você gravar ou apenas tentar memorizar qual é o número que eu preciso dividir para transformar, não é o aconselhável. O aconselhável é que você compreenda e sempre que você precisar fazer uma conversão, que você faça ela tendo um sentido, um significado para você, pois assim se dará o aprendizado mais significativo. Quando eu tenho 400 centímetros quadrados e converto para 0,04 metros, fica tranquilo. Por quê? Se 300 ladrilhos com 0,04 metros, se eu tenho 300 ladrilhos com 0,04 metros, basta que eu multiplique 300 vezes 0,04. E aí, a forma de você multiplicar são inúmeras e vai de acordo com aquela que você está mais familiarizado. Aconselho a saber fazer por várias formas, mas se apropriar daquela que você se sente mais confortável. Nesse caso, podemos fazer por uma estratégia que envolve mais o cálculo mental, lembrando que 300 é o mesmo que 3 vezes 100, são 300 vezes 4 centésimos é o mesmo que 3 vezes 100 vezes 4 centésimos. 100 vezes 0,04, que é 4 centésimos, nós já sabemos que se tem dois zeros, se está multiplicando por 100, a vírgula vai deslocar duas casas para a direita, e se ela desloca para a direita, vai ficar 100 vezes 4 centésimos igual a 4. 3 vezes 4, 12. Pronto, encontramos já a nossa resposta. Porém, professor, eu sei calcular daquela maneira que eu armo a conta, não tem problema. Arme sua conta, 300 vezes 4 centésimos, 4 vezes 0, 0, e assim diante, 4 vezes 0, 0, e 4 vezes 3, 12. As outras duas vezes, turma, vai ser 0, porque 0 vezes qualquer valor é 0. Aí, a partir daí, depois que nós somarmos, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0, 2 mais 0, 2, e 1 mais 0, 1. Nós determinamos aonde ficará a vírgula. Eu olho que aqui embaixo eram duas casas decimais após a vírgula. Aqui não tinha nenhuma casa decimal após a vírgula. 2 mais 0 é 2.
Então a vírgula ficará duas casas decimais aqui. Conta 1, 2, e aqui temos a vírgula, o resultado 12 de novo. Ah, professor, mas aí eu gosto de calcular com fração, sem problema. Lembrando que isso aqui é 4 centésimos, pessoal. 300 vezes 4 centésimos é o mesmo que 300 vezes 4 sobre 100. Poderíamos simplificar a fração, mas vamos desse jeito aqui mesmo. E aí lembrando que o denominador embaixo do 300 é 1, sempre de um número natural que não tiver aparente ali, ele vai ser 1. 300 vezes 4, é só você lembrar que 3 vezes 4 é 12, então 300 vezes 4 é 1.200, dividido por 100, porque 1 vezes 100 é 100. 1.200 dividido por 100, podemos utilizar aquela estratégia de desconsiderar dois zeros, porque na verdade você dividiu por 100 em cima e dividiu por 100 embaixo, ou fazer a divisão direta. 12 dividido por 1, 12. Isso faz com que nós possamos afirmar que a área da parede é de 12 metros quadrados. Várias formas diferentes para o mesmo resultado, turma. Turma, na atividade 2, nos diz que certo incêndio provocado por um balão em mata seca queimou 2,8 hectares. Sabe-se que no local do incêndio havia, em média, uma árvore a cada 5 metros quadrados. Sendo assim, quantas árvores foram queimadas? E aí, turma, a gente tem que lembrar que em Minas, até pouco tempo, estávamos com esse problema de queimadas e muitas das vezes elas sim são causadas por esses balões e isso é importante de nós nos conscientizarmos, beleza? Uma informação importante é de que 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. O hectare é uma medida agrária que é originada, tem comunidade fundamental lá, o ARE. O hecto, ele é o prefixo que representa 1.000. Um are é 100 metros quadrados. E se o hecto, né, o prefixo representa 100, desculpa, não 1.000, o prefixo representa 100, 100 metros quadrados vezes 100 vai dar 10.000 metros quadrados. Dessa maneira, nós podemos, né, afirmar que 2,8 hectares, e aí lembre-se, é igual a 28.000 metros quadrados. Porque se eu multiplico por 10.000, é aquela ideia, né, pessoal? A vírgula vai deslocar para a direita 4 vezes por causa da quantidade de zeros. Então ela estava aqui, 1, 2, 3, 4, 28.000 metros quadrados. E a ideia a se pensar é a seguinte: e um quadrado que tem 5 metros por 5 metros, ele tem 5 metros quadrados por área. Então a cada quadrado desse, teríamos uma árvore. A pergunta é: quantos quadrados desse vai caber dentro de 28.000 metros quadrados? Não são 28.000, porque cada metro desse tem 1 metro por 1 metro, né? E aí formamos 1 metro quadrado. Agora, quando é 5, quantos quadrados desse de 5 metros por 5 metros que nós conseguiríamos? Nós precisaremos dividir. Então, vamos dividir 28.000 metros quadrados por 5 metros quadrados. O valor que nós encontrarmos corresponde à quantidade de vezes que vamos ter um quadrado desse. Beleza? Consequentemente, a quantidade de árvore. 28.000 dividido por 5. O múltiplo de 5 mais próximo de 28 é o 25, porque 5 vezes 5 é 25. 28 menos 25, 3 de resto. Pegamos aqui o zero das centenas, que estava de vermelho. 30 dividido por 5 é 6, pois 30 é um múltiplo de 5 e 6 vezes 5 é 30. 30 menos 30 é 0. E aí, novamente, o zero é um múltiplo de 5, porque 0 vezes 5 é 0. E aí 0 menos 0 é 0. Novamente, agora o zero que está em verde, que é o último do nosso 28.000. 0 vezes 5 é 0. 0 menos 0 é 0. Pessoal, 5.600. 5.600 será o número de árvores que foram queimadas. Porque se eu dividir aquela ideia, olha só, eu verifiquei quantos quadrados desse que caberia dentro de 28.000 metros quadrados. Logo, podemos afirmar que foram queimadas, em média, 5.600 árvores. Beleza?
Turma, na atividade 3 nos diz o seguinte: André possui um terreno de 600 metros quadrados e quer construir nele um canteiro que ocupe 20% da metade da área do terreno. Para isso, contratou um jardineiro que cobra R$ 15 por metro quadrado de canteiro construído. Quanto André gastará? Pessoal, ele tem uma área de 600 metros quadrados e quer construir 20%, né? Quer fazer o jardim 20% da metade, o canteiro em 20% da metade. Primeira coisa, determinar quanto é a metade do terreno. Se o terreno todo é 600 metros quadrados, se eu dividir por 2, eu encontro que cada parte tem 300 metros quadrados. Se você ainda não está familiarizado com o cálculo mental, tem dificuldade, então vá no cálculo que você sabe, aquele de armar. Se você sabe por outra forma, também não tem problema. O importante é sempre buscar aprimorar as ferramentas que você tem para resolver os problemas. 6 é um múltiplo de 2, porque 3 vezes 2 é 6. Então, 6 menos 6 é 0. Aqui, esse 0 que está nas dezenas, 0 dividido por 2 é 0, porque 0 vezes 2 é 0. E aí, novamente, esse 0 em verde que está nas unidades, 0 dividido por 2 é 0. 0 vezes 0 é 0. Encontramos 300 metros, assim como eu havia falado. Posteriormente, vocês precisam lembrar que ele quer construir em 20% da metade. Então, se nós pegarmos a metade, tem 300 metros quadrados, ele quer construir em 20%. Calculando porcentagem. Ah, professor, ainda não aprendi. Turma, mesmo que você não tenha compreendido como calcular a porcentagem, o objetivo geral da atividade é outro. Então você anota essa parte como uma dúvida e vai preenchendo essas defasagens, essas lacunas que foram ficando, caso você não saiba. Se você já sabe por outro método, não tem problema. O importante é conseguirmos calcular esses 20% de 300. Uma das formas é, vou transformar a porcentagem em uma fração decimal. 20% também pode ser 20 sobre 100. E aí nem vou simplificar, porque talvez você não saiba simplificar. Para não criar, né, mais obstáculos, vamos da maneira que está aqui. 20 sobre 100 vezes 300. Embaixo do 300, embora não esteja aqui escrito, o denominador era 1. E aí eu faço uma multiplicação de fração. Numerador vezes numerador, 20 vezes 300. Denominador vezes denominador, 100 vezes 1. 20 vezes 300, pessoal, é 6.000. Uma estratégia boa é como aqui tem um zero, né? É a mesma coisa de 2 vezes 10. Esse zero vem para o final, para ficar 3.000. E 2 vezes 3 é 6, então por isso que determinamos que é 6.000. 6.000 dividido por 100, porque 100 vezes 1 é 100, seria 60. Você pode utilizar aquela estratégia dividindo por 100 em cima, dividindo por 100 embaixo, ou, né, o mesmo que cancelar esses dois zeros, 60 dividido por 1 é 60. No entanto, se caso você ainda não tivesse apropriado dessas estratégias, vá na forma que você sabe. Eu vou dividir mesmo usando o algoritmo. 6.000 dividido por 100 é 6, porque 6 vezes 100 é 600. Na verdade, a gente não começa com 6.000, nós começamos pegando 600 aqui no início, e aí fazemos a divisão. 600 menos 600 é 0. Temos a unidade ainda para dividir. 0 dividido por 100 é 0, porque 0 vezes 100 é 0. 0 menos 0 é 0. A nossa divisão é exata e deu 60. Uma outra estratégia é, toda vez que você divide por 100, a vírgula que estava aqui, por exemplo, ela vai deslocar para a esquerda. Então, se ela desloca para a esquerda duas casas, vai ficar 60 também, porque aqui são dois zeros, beleza? Isso faz com que nós possamos afirmar que dos 300 metros quadrados, ele vai construir o canteiro em 60 metros quadrados. Uma outra maneira, turma, de encontrar esse valor também, é imaginar que você tinha 300 metros dividido em 5 partes. Se os nossos 300 metros eram 100%, se eu dividir em 5 partes, cada parte dessa equivale a 20%. Então, se eu pegasse 300 e dividisse por 5, 30 dividido por 5 é 6, 6 vezes 5 é 30, 30 menos 30 é 0, 0 dividido por 5 é 0, chegaríamos no mesmo valor. Repara, uma, duas formas diferentes, até três,
mas chegaríamos na mesma conclusão de que 20% da metade é 60 metros quadrados. Por final, pegamos esses 60 metros quadrados e levamos em consideração que cada metro desse custaria R$15 no preço do jardineiro, o canteiro construído. Então, R$15 por 1 metro quadrado, 60 metros quadrados vezes 15 é o mesmo que 60 vezes 15, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 6, 30, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 6, 6. 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0 e 3 mais 6, 9. Pessoal, André gastará R$900, pois se considerarmos que a cada metro quadrado o pedreiro, o jardineiro cobra R$15, ele teria que pagar R$900 para o jardineiro. Beleza? Turma, na atividade 4, nos pede para observar a planta do apartamento. Aqui temos uma planta com área de serviço, cozinha, dormitório, sala, corredor, banheiro e outro dormitório. E as medidas, tanto do comprimento, a largura e aqui no alto, que nos permite, para cada um desses cômodos, encontrar um comprimento e uma largura e medir suas respectivas áreas. Porque, por um exemplo, no item A mesmo, já nos pergunta quantos metros quadrados de carpete são necessários ao todo para cobrir o piso da sala, do corredor e dos 2 dormitórios. Então, a sala, o corredor e os 2 dormitórios. Como que eu calculo a área? Da sala, pessoal, seria comprimento vezes largura. O comprimento aqui é 3 metros mais 1,5, que é 4,5 metros, que é exatamente igual ao do dormitório. Já o comprimento não, a largura. Já o comprimento é 4,20, ou seja, 4 metros e 20 centímetros, mas aqui a gente vai falar só 4,20 mesmo, até para não embolar muito. Poderíamos calcular, vamos calcular a sala separadamente, mas tem uma boa estratégia que já otimizaria o seu tempo, caso você esteja fazendo atividade, que é pensar na área da sala e a área do dormitório junto. Porque o comprimento é diferente, aqui são 4,20 e aqui são 3 metros, mas a largura é a mesma, 4,5 metros. E se você somar, considerando que a relação que vai te dar a área é o comprimento vezes a largura, e você somando o comprimento total, que daria 7,20, você poderia fazer um cálculo apenas. 7,20 vezes 4,5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 2 é 10. Independente da ordem que nós estivermos falando, sempre que der 10 unidades, digamos assim, você vai transformar na ordem da esquerda. Então, 10 estava aqui, transformei para lá. 5 vezes 7, 35, com mais 1, 36. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 7, 28. A partir daqui somamos 0, 0 mais 0, 0, 6 mais 8, 14. Novamente, 10 dessas unidades a gente passa aqui para a esquerda. 3 mais 8, 11, com mais 1, 12. De novo, essas 10 unidades sempre para a ordem da esquerda. 3 mais 1 mais 2, 3. Eu tenho que definir onde fica a vírgula. Existe uma regra que fala que você precisa contar a quantidade de casas decimais após a vírgula, e aqui embaixo também, 2 casas decimais, mais uma casa decimal, 3. Então você conta da esquerda para da direita para a esquerda, 1, 2, 3. A vírgula ficaria aqui. Mas eu pessoalmente acho legal de vocês criarem um raciocínio lógico mesmo, porque se você tem 4 metros vezes 7 metros, são 28 metros. Então, necessariamente, a vírgula precisa estar ali depois do 32. Porque se tivesse depois do 4, 324 metros. Se tivesse antes do 2, 3 metros, não faria tanto sentido assim, não. Então, muitas das vezes, sem que tenha esse rigor, digamos assim, esse rigor não, porque na matemática é essencial, mas que tenha essa fórmula engessada, você pode deduzir o valor e o local onde é que fica a vírgula. Se você considerar a sala mais o dormitório, 32,4 metros quadrados. Se por um acaso você quiser calcular separadamente, não tem problema. 4 vezes 4,20 vezes 4,5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10 novamente. 4 vezes 5 vezes 4, 20, com mais 1, 21. E aí aquela ideia, juntou 10 para a esquerda. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8.
e 4 vezes 4, 16. Somando isso aqui, turma, 0, 0 mais 0, 0, 1 mais 8, 9, e 2 mais 6, 8, com mais 1 no final. A mesma ideia, se você tem que pôr a vírgula em algum lugar, vai ser depois do 8, por quê? Você tem 4 vezes 4, já é 16, então com esses valores decimais ficaria 18,9, mas se você quiser usar a regra, duas casas decimais mais uma, 3, você conta 3 casas decimais e determina o local da vírgula também pode. Considerando aqui a sala, 18,9 metros quadrados, o dormitório vai ter 13,5. Basta você subtrair 32,4 menos 18,9 e você encontrará 13,5 metros quadrados. Já dando sequência ao cálculo, temos que calcular o corredor, que tem 1,5 por 2,50. Repara aqui, pessoal, 2,50 e 1,5. A medida não vai estar exatamente aqui, mas se você fizer uma projeção, você vai conseguir encontrar. 2,50 vezes 1,5, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25, e aí essas 20 unidades a gente vai transformar em duas unidades da ordem que está à esquerda. 2 vezes 5, 10, com mais 2, 12. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 2, 2. Somando, turma, 5 mais 0, 0, 0. 5 mais 0, 5. 2 mais 5, 7. E 1 mais 2, 3. Aqui, se é 2 vezes 1, vai ser 2, a vírgula vai ficar depois do 3. Se você quiser usar a regra, a mesma coisa, duas casas decimais mais uma, 3 casas decimais aqui. Se tiver sem contexto, pessoal, sem o problema, aí vale sim utilizar dessa regra para você não errar aonde fica a vírgula. Mas como tem um contexto, igual eu falei, fica tranquilo. Já calculando o dormitório, o segundo de cima, 4 metros de comprimento vezes 4 de largura, 4 vezes 4, 16 metros quadrados. São todos esses os dados que nós conseguimos juntar. Sala mais dormitório, corredor e o dormitório. Se eu pegar, né, a sala separadamente, mais o dormitório, mais o corredor, mais o outro dormitório, eu vou ter os 4 cômodos que eles nos pediram para calcular. Com esses 4 cômodos eu consigo somar 18,9 mais 13,5, 3,65 e 16. Coloquei, né, igualei as casas decimais para facilitar na nossa soma, para determinarmos quantos metros de carpete. 0 mais 0, 0 mais 5, 5 mais 0, 5. 9 mais 5 mais 7 mais 0. Pessoal, 9 mais 5, 14. 14 com mais 7, 21. E lembrando que essas 20 unidades aqui, a gente já pode falar qual unidade ela se refere, porque está organizado. Então, nós teríamos 21 décimos. 21 décimos, eu pego 20 décimos, transformo em duas unidades, e aí eu vou somar nas unidades. 2 mais 8, 10, com mais 3, 13, 16, 22. Essas 20 unidades eu vou pegar, transformar elas em duas dezenas. E aí somo com as dezenas, 2 mais 3, com mais 2, 5. E aí temos 52,15 metros quadrados. Serão necessários ao todo 52,15 metros quadrados de carpete. Beleza? Já no item B, nos pergunta quantos metros quadrados de cerâmica são necessários para cobrir o piso do banheiro, da cozinha e da área de serviço. Novamente, o mesmo processo que nós já fizemos, no entanto, com cômodos diferentes. Área de serviço primeiro, comprimento e largura, o comprimento 4, a largura 4 metros e o comprimento 1,70. 1,70 vezes 4, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 7, apareceu um 2 aqui, né? Precipitadamente. 4 vezes 7, 28. O 8 permanece aqui. Os 20 décimos, né? Eles vão ser transformados em duas unidades. Ela para aparecer agora, mas ele foi no spoiler. E aí temos 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. A vírgula ela vai se manter porque aqui nós não temos casas decimais e aqui nós temos duas. E também porque 4 vezes 1 é 4. Um número que faz sentido é 6,8 mesmo. Temos a área de serviço 6,8 metros.
Agora vamos para a cozinha. A cozinha, pessoal, é 4 metros por 4 metros também. 4 vezes 4, 16. E o banheiro é 2,50. Vamos esperar um pouquinho. 2,50 por 3 metros. Ou seja, 3 metros de largura, 2,5 metros de comprimento. Quando eu for multiplicar isso aqui, 2,50 vezes 3, 3 vezes 0 é igual de novo, apareceu aqui como spoiler, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 5 é 15, e aqui são décimos, então desses 10 décimos eu transformo em uma unidade, e fico com esses 5 décimos aqui. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7, 7,5 metros quadrados. Já tenho as 3 informações que eu preciso, e consigo somá-las para determinar a quantidade de cerâmica total. E aí, com essas 3 informações, turma, nós somamos, porque temos a área de serviço, 6,8 metros quadrados, 16 metros quadrados da cozinha e 7,5 metros quadrados do banheiro. Basta somar. Organizei aqui com as mesmas casas decimais os 3 valores, temos 0 mais 0 mais 0, 8 mais 5, 13, e aí 3 décimos vai ficar, 10 décimos nós vamos transformar em uma unidade e somarmos com as unidades. 6 mais 1, 7, 7 mais 6, 13, 13 mais 7, 20. 20 unidades, eu posso transformar todas essas 20 unidades em 2 dezenas, e aí somar com as dezenas. 1 mais 2, 2 mais 1, 3, 30,30. Serão necessários ao todo 30,30 metros quadrados de cerâmica, beleza? Na letra C, turma, ainda assim sobre a planta, nós temos a seguinte pergunta: qual o preço do apartamento, sabendo que o metro quadrado custa R$800? Tem 2 formas de nós encontrarmos essa área total. Primeiro, você leva em consideração tudo que você calculou, que é a cozinha, o dormitório, o corredor, cozinha não, a sala, né, o dormitório, o corredor e o outro dormitório, e a soma total de tudo que você calculou para definir o carpete, que é 52,15 metros quadrados, e depois você calculou a área de serviço, a cozinha e o banheiro, que totalizaram 30,30 metros quadrados. Se eu somar essas 2 informações, nós vamos obter a área total do apartamento. 5 mais 0, 5, 1 mais 3, 4, 2 mais 0, 2 e 5 mais 3, 8, 82,45 metros quadrados. Essa é uma maneira. Outra maneira é você pegar lá a planta e ver que aqui teria 4 mais 4,5, 8,5. E aqui embaixo, 4,2 mais 2,5 mais 3, que é igual a 9,7. Se você multiplicar 9,7 por 8,5, o ideal é que dê o mesmo valor. Se não der o mesmo valor, alguma coisa nós fizemos errado. Então, 5 vezes 7, 5. E aí, lembrando, as 30, né, os 30 décimos, eles vão ser transformados, e aí passa aqui para essa ordem de cá, 5 vezes 4, 45, com mais 3, 48. 8 vezes 7, 56. As 50, né, os 50 décimos, nós passamos para o outro lado, e aí transformamos em 5. 8 vezes 9, 72, com mais 5, 77. Somando isso aqui, turma, olha só. 5 mais 0, 5, 8 mais 6, 14. De novo, os 10, né? Nós passamos aqui para a esquerda como 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 7, 12. E novamente deixamos 2. E a outra unidade, né? As 10 unidades, digamos assim, nós passamos para a ordem da esquerda como uma unidade. 1 mais 7, 8. Temos 82,45 da mesma maneira que encontramos aqui, beleza? Independente da maneira que você pensou aí, o ideal era chegar no mesmo resultado. E aí, a ideia de metros quadrados, turma, é que 1 metro quadrado seria um quadradinho nesse apartamento de 1 metro por 1 metro. Então, teriam 82,45 metros quadrados, ou seja, 82,45 quadrados desse dentro do apartamento. Para descobrir o preço, já que 1 metro desse, né, 1 metro quadrado desse custa R$800, vamos multiplicar 800, né, que é o valor, vezes 82,45. 0 vezes 5, 0. Aliás, 0 vezes todos os valores aqui vão ser 0.
novamente vai ser 0 de novo, e apenas no 8, que vai ser 8 vezes 5, 40. 40 a gente transforma, né, em 4 unidades da ordem seguinte, 8 vezes 4, 32, com mais 4, 36. E aí, novamente, 3, a gente transforma e passa para a esquerda. 8 vezes 2, 16. 16 mais 3, 19. Novamente, desses 19, 9 ficam nessa unidade. 10 a gente transforma e passa para a ordem da esquerda aqui. Pessoal, não estou falando a ordem especificamente, porque como é um número com números decimais, um cálculo com números decimais, ela vai mudar no final e pode causar confusão. 8 vezes 8, 64, com mais 1, 65. E aí somamos tudo. 0, 0, 0, 6 mais 0, 6, 9, 6, 5. E aí você precisa definir aonde ficaria a sua vírgula. Nesse caso, já não é tão óbvio quanto com os metros, porque aqui você está falando de um valor monetário que é 82, e aí é útil aquela ideia de você contar as casas decimais. Aqui são duas, aqui não tem nenhuma após a vírgula, então você conta duas casas decimais e marca a vírgula que ficou muito grande aqui. Representa, pessoal, que o apartamento, né, ele custaria R$ 65.960. Beleza? Turma, na atividade 5, nos diz o seguinte: quantos metros quadrados de azulejo são necessários para revestir até o teto as 4 paredes de uma cozinha com as dimensões da figura a seguir? Pessoal, do chão ao teto, a parede toda, não que o teto esteja incluso, beleza? Sabe-se também que cada porta tem 1,60 metros quadrados de área e a janela tem uma área de 2 metros quadrados. A partir daí, pessoal, vamos pensar o seguinte: talvez aqui no desenho não esteja tão claro, mas vamos colorir para vocês verem que tem 4 paredes. Cada uma dessas paredes, pensadas isoladamente, ela tem um comprimento, igual essa aqui é 3 metros, e uma altura, 2, e uma largura, no caso aqui a altura mesmo, 2,70 metros. Essa parede azul, da mesma maneira, ela vai ter um comprimento 3, né? 3 metros, porque se um cômodo é quadrado, né? Aliás, se um cômodo é quadrado, não, se ele é retangular, ele vai ter o ângulo de 90 graus e do outro lado a gente vai poder afirmar que é 3 metros também. E a altura vai ser 2,70 metros. Da mesma forma, essa parede com uma porta, ela vai ter 4 metros de comprimento e 2,7 metros ou 2,70, né, metros de altura. Repara, a altura é sempre 2,7, pessoal. Vai mudar só o comprimento de cada parede. Já essa parede verde, a mesma coisa, 4 metros e 2,70. O que que muda? Turma, muda que em uma determinada parede tem uma porta e uma janela e na outra só tem uma porta. Nessas duas paredes não vai mudar em nada. Então vamos calcular. 2,7 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 7, 21. Os 20 décimos nós transformamos em duas unidades. Deixamos 1 aqui. 3 vezes 2, 6. Com mais 2, 8. Então temos 8,10 metros quadrados, essa parede roxa e a parede azul, beleza? Já considerando a parede e as outras duas, eu tenho 2,7 ou 2,70, nem precisava de ter colocado ali o zero, mas acabei colocando. Eu tenho 4 vezes 0, que é 4, 4 vezes 7, que é 28. Os 20 décimos, eu transformo em duas unidades e deixo 8 décimos aqui. 4 vezes 2 é 8, 8 mais 2, 10,8 metros quadrados. Repara que nós já calculamos as áreas de todas as paredes. Precisamos agora, pessoal, apenas descontar tanto a porta, né, que estava aqui com a janela, tanto essa porta que estava desse lado de cá. Vamos somar 2 metros da janela, mais 1,6 metros quadrados da porta e da outra porta também. Lembrando que aqui era 10,8, né, 10,80 metros quadrados, nós fazemos a seguinte soma.
10,8 dessa parede, mais 10,80 dessa parede, 8,10 dessa parede, 8,10 dessa parede azul. 0 mais 0 mais 0, 0. 8 mais 8, 16, com mais um 17, mais um 18. Os 10, lembra, 10 décimos, a gente transforma em uma unidade e coloca ele do lado de cá. 8 mais 8, 16, com mais um 17. Novamente, as 10 unidades nós transformamos em uma dezena. 1 mais 1, 3, beleza? 37,80 metros quadrados. Essa é a área total de todas as paredes somadas. No entanto, precisamos descontar, né, as portas e janelas, que é 1,6 mais 1,6 mais 2. 6 mais 6, 12. De novo, 10 décimos eu transformo em uma unidade. 1 mais 1, 2, 3, 4, 5, beleza? 3, né? 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5, 5,2 metros quadrados. Qual que é a ideia, pessoal? Olha só, eu tenho, né? Eu tinha 37,8, somando aqui todas essas áreas, e tenho que descontar 5,2. Eu vou fazer uma subtração, 37,8 menos 5,2, 0 menos 0, 0, 8 menos 2, 6, 7 menos 5, 2, e 3 menos 0, 3. Vai restar 32,60. O que representa esse 32,60? Representa que serão necessários 32,60 metros quadrados de azulejo. Beleza? Ficou um pouco confuso nos cálculos, mas espero que eu tenha ajudado vocês a compreender a ideia de calcular toda a área de todas as paredes e só depois descontar os valores das portas e janelas. Um abraço e até a próxima.